Ora, no vídeo de hoje vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de entre dois números. Ora, mas antes disso, para ver aqui como se trata e o que é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, também designados por MDC e o MMC, o que é que eu preciso saber primeiro? Então preciso saber primeiro os números primos. Okay? O que são e quais são esses mesmos números. Preciso saber o que são divisores. E alguns truques para que eu possa saber quais são os números que eu possa utilizar. E, finalmente, preciso saber o que são múltiplos de números. Certo? Então, vamos lá aqui ver. 1, 2 e 3. Ora, então, eu tenho aqui como primeiro ponto os números primos. Então, como números primos, eu tenho o que é que eles são? São os únicos que têm, são os únicos números que têm apenas como divisores o quê? A unidade e o próprio número. Tá bem? Então, quantos divisores é que tem? Tem dois divisores apenas. Ora, já estamos aqui a ver que existe aqui esta relação entre números primos e divisores, porque eu estou a falar que números primos têm como divisores a unidade, que é sempre o número 1 e esse próprio número. Então, e o que é que são divisores? Divisores são todos os números que dividem com resto zero um número. Certo? Por exemplo, um divisor de 10, por exemplo, aqui é sempre o número 1. Se eu divido por 1, fica 10. Se eu tiver o 2, divido o 10 por 2, sobra quanto? Sobram 5. Depois posso fazer ao contrário. Então, se eu dividir por 10, quanto é que sobra? Não sobra nada. E qual é o resultado? É 1. Se eu dividir o 10 por 5, não sobra nada. E qual é o resultado? É 2. Portanto, eu de toda maneira já posso ver que se eu multiplicar cada um destes pares, qual é o resultado que vai dar? Vai dar igual aqui ao meu valor que eu quero ver qual é que é, quais são os divisores. 10. Por fim, o que é que são múltiplos? Os múltiplos não é mais do que a tabuada desse número. Por exemplo, se eu tiver os múltiplos de 4, então começa sempre no 0 e depois pela tabuada do 4. O 4, o 8, o 12, o 16 e não termina, está bem? Os múltiplos não terminam, enquanto que os divisores não. É em número limitado. Ora, então já vimos aqui as três características principais que eu preciso saber para calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Os números primos e o que é que eles são. Portanto, admitem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Então, se eu falo aqui de divisores, o que é que são divisores? São todos os números que dividem com o resto zero um número. Está aqui o exemplo. Os divisores de 10 são aqueles que dividem o 10 e dá resto zero, portanto é o 1 e dá o 10, o 2 e o 5.
Como por fim, os múltiplos. Os múltiplos são todos os números que vão ser multiplicados por o que eu estou aqui a considerar, neste caso o 4. Reparem que para qualquer múltiplo inicia sempre no 0 e para qualquer divisor inicia sempre pelo 1. O 1 é sempre comum a todos os números. É um divisor sempre comum a todos os números. Então, como primeira parte, estamos aqui visto estes três pontos e no slide seguinte vamos ver quais é que são uma listagem dos principais números primos ordenados. Ora, então, aqui em relação aos números primos, convém sempre saber quais são números primos. Então, nós já vimos que começa no 2, então posso pôr números primos, igual aqui com um conjunto, então 2, a seguir o 3, e reparem que o 2 é o único que é um número par, de resto são sempre números ímpares. O 5, o 7, o 8 não é, o 9 também não é, porque é divisível por 3 também, portanto o 8, o 9. Depois é o 11, o 13, a seguir qual é o 17, o 19 e mais alguns. Tá bem? Portanto, mas aquilo que é principal, aquilo que vocês devem de saber, é esta listagem que aqui está. Tá e por esta ordem. Tá bem? Sempre por esta ordem crescente. Daqui para aqui. E é fundamental depois para nós conseguirmos fazer o passo seguinte para calcular o máximo divisor comum ou o mínimo múltiplo comum. Portanto, é essencial que saibam quais são então os números primos desta forma ordenada. Visto anteriormente o que eram números primos e qual é que é a listagem, vamos então ver outra fase, ainda antes de calcularmos o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, aqui um passo fundamental que é a decomposição em fatores comuns. Fatores primos. Ok? Da decomposição em fatores primos. Ou seja, eu vou decompor qualquer número que ele seja sempre em fatores, ou seja, em números que estão a multiplicar uns pelos outros e que são primos. E qualquer número é sempre decomposto desta forma. Sempre. Seja ele qual for. Então vamos ver. Vamos aqui pegar numas regras, uns truques, que eu penso seja muito útil sabermos como é que nós podemos usar estas regras aqui. Ora, um número, qualquer número, par, é divisível por 2. Ok? Pelo número 2. Qualquer número que seja par. Ou seja, o que é ser par? É terminar em 0, em 2, em 4, 6 e 8. Qualquer número que termine desta forma, o último dígito, o algarismo que compõe esse mesmo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Okay? Então, como eu sei que o 2 é um dos números primos, então se eu ver que ele é um número par, então posso sempre usar este número 2. Segunda regra. Qualquer número cuja soma dos seus algarismos seja múltiplo de 3 é divisível por 3.
seja, se eu, por exemplo, tiver aqui um número, aqui, por exemplo, 1, 4, 6, 2, 1462. Ora, tenho este número todo. Ok? Eu já vi que este número aqui, inicialmente, é divisível por 2. Mas será que é divisível por 3? Então, vou ver. Como é que eu consigo perceber isso? Vou somar aqui os números que o compõem e ver o que é que isto vai dar. Então, daqui aqui dá 5, mais 6, 11, mais 2, dá quanto? Dá 13. Então, neste caso, não é divisível por 3. Ora, mas se em vez de eu tiver esse número, tivesse um número, vejam só que esta pequena diferença. 1, 4, 6, 1. Ora, então ia fazer a mesma técnica. Ia aqui somar os dígitos, ou os algarismos que compõem esse número, e 1 mais 4 dá 5, mais 6 faz 11 e mais 1 dá 12. Ora, o 12 é múltiplo de 3, porque aparece na tabuada do 3. Então, logo, é divisível por 3. Certo? Ora, por último, o que é que nós temos? Temos números que terminem em quê? Em 0 ou 5. Então, qual é que é o divisor de qualquer um destes números que termina em 0 ou 5? É o número 5. Okay? O 5 é divisor destes números. Então já vimos aqui quais são as situações. Temos aqui as situações em que podemos conhecer facilmente se o número é divisível por 2, divisível por 3 ou divisível por 5. Então agora sim vamos aprender a fazer a decomposição em fatores primos. Vamos por aqui, decomposição. Em fatores primos. Ora, se eu tiver um número qualquer, por exemplo, um número 16, o que é que eu vou fazer? Ora, visto com o vídeo, o slide anterior, isto não é um número par, então tem que dividir por 2. Ora, 16 dividido por 2 é quanto? É 8, que continua a ser par, então divido por 2, continua, e vai dar 4, que continua a ser número par, divido por 2, dá 2, e agora 2 dividido por 2 dá 1. E sempre que o meu número fica aqui nesta parte aqui com o valor 1, quer dizer que está terminada a sua decomposição. Se olharem para aqui, para esta coluna, tudo isto são números primos. Neste caso é sempre o mesmo, não é? E outra situação que vocês têm que fazer é quando terminam esta divisão sucessiva, têm que representar aqui em baixo. Então, como é que este número está decomposto em fatores primos? Ou seja, eu tenho que fazer isto. 16 é igual aqui a 2 elevado a 4. Tenho 4 vezes este número é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, tem uma potência de base 2 e expoente 4. Outro caso, o 44, por exemplo. Então, vou novamente dividir. Sendo este é um número par, então divido por 2, dá 22. Continua a ser um número par, porque está aqui um 2. Divido por 2. E a seguir dá 11.
Ora, mas aqui o 11 é um número que é um número primo. Então, só tem como divisores qual? Ou é a unidade ou ele próprio, então passo para ele próprio. E vou pôr aqui então o 11 e dá 1. E assim está a finalidade deste número. Portanto, tenho que, mais uma vez, colocar aqui a decomposição dele. 44 igual a 2 ao quadrado vezes 11. Ora, então vamos aqui fazer mais um, por exemplo, 135. Ora, o 2 não é divisor deste número porque não é par. Tem aqui um 5, não é par. Agora atenção ao seguinte, lá por estar aqui um 5, eu não tenho que passar logo imediatamente para o 5. Eu vou ter que passar primeiro e testar pelo anterior. Então a seguir ao 2 o que é que nós temos? Temos o divisor qual? Em termos de número primos, temos o 3. Ora, então eu vou testar se o 3 é ou não um divisor destes. E eu posso logo saber pelaquela regra. Só 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Ora, o 9 como é múltiplo de 3, então posso pôr aqui o 3. Ora, quanto é que dá o valor aqui? Faço a conta. 130, 135 dividido por 3. Ora, aqui dá 4, dá 12, isso vai 1, baixa o 5, dá 5. 5 vezes 5, 5 vezes 3, 15, nada. Então aqui dá 45. Mais uma vez, vejam, está aqui um 5. Não é 45, termina em 5. De toda maneira, tenho que testar primeiro se ele não é divisível por 3. Faço 4 mais 5, dá 9. 9 é múltiplo de 3, então continuo com 3. E aqui dá 15. Mesma situação. Termina em 5, mas eu vou testar com o 3. 1 mais 5, 6. Continua a ser múltiplo de 3. Então, ponho aqui, dá 5. Agora é que sim, que não vejo que não consigo dividir o 3 não é divisor de 5. Então passo para o próximo fator primo, que é o 5. Então divido por 1. Apresentar finalmente sempre a decomposição. 135 igual a 3 ao cubo vezes 5. E é assim que nós fazemos a nossa decomposição em fatores primos. Vamos agora ver aqui como é que nós então utilizamos, como é que nós podemos calcular então o máximo divisor comum entre dois números. Ora, a primeira etapa é sempre fazer o seguinte, ver quais são os números que estou a considerar. Portanto, eu quero calcular o máximo divisor comum entre o 56 e o 140. Isto é que eu quero calcular. Então, a primeira etapa, vou por aqui, primeira etapa, será sempre decompor ambos os números em fatores primos. Portanto, vamos decompor o 56 e o 140. Então vamos ver. 56, portanto é um número par dividido por 2, dá 28, número par continua dividido por 2, dá 14, par número 2, dá 7, 7 é um número primo, então fica 7. Então, apresentar aqui sempre a sua decomposição, 56 igual a 2 ao cubo vezes 7. Agora vamos decompor o 140. Então 140 é par dividido por 2, 70 é par dividido por 2, 35, portanto não é par, já não é dividido por 2. Qual é o que é o número seguinte? Não vou passar logo para o 5 sem testar primeiro o 3 e faço então aqui a conta 3 mais 5, 8. Ora, o 8 não é múltiplo de 3. Então assim já posso eliminar o divisor 3 e passo agora sim para o 5. Então, a dividir dá 7, 7, 1.
a apresentação do número composto, 140 igual a 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Então, já temos a primeira etapa concluída. Decompus cada um dos números, apresentei de forma decomposta em fatores primos, então estou pronto para a segunda etapa. Então, o que é que compõe a nossa etapa? A nossa etapa é selecionar quais são os fatores, ou seja, quais são os valores que estão aqui a multiplicar, que me permitem calcular o máximo divisor comum. Então, como é que eu seleciono? Seleciono apenas e só os que são os fatores comuns. Quais fatores comuns? Por exemplo, eu tenho aqui o 2 e este 2. Só um está elevado a 3, um elevado a 2. O que eu vou selecionar é sempre o fator que estiver elevado ao menor expoente. Portanto, são os fatores comuns, mas elevados ao menor expoente. Elevados ao menor expoente. Então, agora sim, são só estes fatores, apenas e só os que são comuns de menor expoente, e estes que eu vou colocar então aqui. Então já vi que tenho o 2. Ora, tenho o 2 que é comum, mas o de menor expoente. Portanto, aqui tenho o expoente 3, aqui tenho o expoente 2, vou colocar o expoente 2 vezes. O que é que eu tenho mais comum? Tenho também o 5, o 7, que está aqui, que uma vez que ele é igual, portanto, não tenho aqui este problema, é colocar um deles, o 7. E o que é que eu tenho a seguir? Tenho um 5, que não é comum. Tenho aqui o 5, que não é comum ao outro número, portanto não o vou apresentar. Então está finalizada a seleção dos fatores que são comuns do menor expoente e basta-me então fazer aqui a resolução desta conta. 2 ao quadrado é 4, vezes 7 é igual a 28. Então o máximo divisor comum entre o 56 e o 140 é 28. Para o mínimo múltiplo comum, vamos então fazer também o cálculo do mínimo múltiplo comum. Então vamos ver. Quero calcular o mínimo múltiplo comum entre que números? Entre o 120 e o 140. Ora, a primeira etapa é exatamente igual. A primeira etapa é decompor cada um dos números em fatores primos. Então, vamos fazer. 120, ora, par número 2, portanto 60, par 2, 30, 2, agora 15. Agora vejam, o número termina em 5, mas eu não posso passar logo para o 5 sem testar com o 3 primeiro. E faço então o teste. 1 mais 5, 6. Ora, se é o 6, é múltiplo de 3. Então vejam que eu não poderia pôr o 3 sem antes pôr não poderia pôr o 5 sem antes pôr o 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. E agora sim, 5, 1. Então 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Decompor o 140. Mesma forma. 2 dá 70. 2 dá 35. Ora, ele termina em 5, mas eu tenho que testar para o 3. 3 e 5 dá 8. O 8 não é múltiplo de 3. Então sim, passo para o 5. Então dá agora 7. O 7 é primo. 1. 140 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Já apresentámos então os valores decompostos em fatores primos.
Então, qual é que é a segunda etapa? É verificar quais são os fatores que eu tenho que selecionar. Então, para o mínimo múltiplo comum, os fatores que eu tenho que selecionar são, primeiro de tudo, os comuns. Fatores comuns. Mas agora são os de maior expoente. Tudo o que é comum é o de maior expoente. Portanto, aqui vai ser o 2 ao cubo. Então, fatores comuns de maior expoente. Mas não são apenas estes. São também os fatores não comuns. Todos os fatores não comuns. Os fatores. Ou seja, são aqueles que aparecem apenas numa das decomposições dos números. Eu vou pôr aqui com uma cor diferente. Aqui é a minha seta. Aqui a verde. E esta aqui, por exemplo, aqui a roxo. E depois agora para selecionar o que é um e o que é outro. Ora vejam, neste primeiro, fatores comuns de maior expoente. Então, eu tenho o quê? Fatores comuns. Tenho o 2 e este 2. E tenho mais o 5 e o 5. Ora, em relação ao 2, eu tenho um de expoente 3 e um de expoente 2. O que eu vou selecionar é o de maior expoente. Okay? Maior expoente. Então vai ter que ser o 2 ao cubo. De seguida tenho o 5 também, que é de igual expoente, portanto é expoente 1. Quando não vejo nada, porque o expoente é 1, basta-me colocar um deles. Vezes 5. E agora? E agora tem que se colocar todos os fatores que aparecem apenas num dos números. Quer de um, quer do outro. Então, do 120, qual é que me falta pôr? Qual é que é o que aparece apenas no 120? É o 3. Então, eu vou pôr esse valor, o 3. Por aqui o roxo, vezes 3. E mais, o que é que aparece aqui do 140? Aparece o 7. Então, este 7 também vou ter que o colocar. Vezes 7. Então, vejam, estes aqui são os comuns. E estes aqui são os não comuns. E agora é fazer apenas as contas. Portanto, aqui o 3 ao cubo, 3 ao cubo são 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, vezes 5, 40. Pode já por aqui. 40, vezes 7 vezes 3, 21. E 40 vezes 21 são 840. Aqui, corrigir aqui para este número não se parece com nada. 840. E assim está finalizado o cálculo quer de o máximo divisor comum, quer do mínimo múltiplo comum.